Shalom, queridos, graça e paz do nosso Senhor. Queridos, hoje eu quero falar sobre uma palavra que se encontra em Mateus, no seu capítulo 13, dos versos 3 até o 8. Muito conhecido, muito falado, conhecido mais pela parábola do semeador. Mas hoje eu quero falar sobre os 4 ouvintes que estão elencados nesta palavra. Os ouvintes da palavra de Deus que Jesus revelou. Bom, queridos, como nós sabemos, essa parábola ela foi contada na Galileia. E Jesus usava parábolas com uma forma de ensinar verdades profundas do reino de Deus. E isso exigia uma reflexão espiritual grande. E ele vai falar agora sobre os mistérios do reino aos que estavam abertos à verdade, enquanto ocultava esses mistérios àqueles que endureciam os seus corações. Vamos entender melhor essa parábola? Para você que ama a palavra de Deus, eu peço, se inscreva, compartilhe, seja membro e vem comigo. Bom, queridos, vamos ler aqui a passagem que faz base do nosso ensino de hoje. A palavra diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra não era profunda, mas, vindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Bom, queridos, eu gosto muito dessa parábola, mas eu queria logo de início identificar o que é cada coisa. Primeiro, o semeador. Quem é o semeador? O semeador é o Senhor Jesus. Porque todos aqueles que pregam a palavra de Deus, quem é que vai fazer com que essas sementes de forma possa chegar a todas as pessoas oferecendo a mesma oportunidade para ouvir e crer na mensagem? É o Senhor Jesus. Ainda que você possa dizer, mas eu que estou levando a palavra, mas a palavra daqueles que pregam, quem faz a obra é o Senhor. Então é Ele que, através daquilo que você lançou, que é dele, é Ele que vai fazer essa maravilha e todas as pessoas, de forma sem distinção, elas terão a mesma oportunidade de crer ou rejeitar a palavra. O que é a semente? Essa é fácil porque todos conhecem a palavra de Deus, é a mensagem do reino. Isso você pode ver em Isaías, no seu capítulo 55, versos 10 e 11. Deus afirma que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas sempre vai cumprir o seu propósito no qual ela foi enviada. Terceiro lugar, o que é a terra? E é neste ponto que é o mais importante para mim hoje, que vou conversar com vocês e vou aqui explicar a vocês o que eu acho tão importante nessa parábola. A terra é o coração humano, ou seja, exatamente aquela receptividade que a pessoa tem quando ouve a palavra de Deus. Esse tipo de recepção é que vai distinguir, vai fazer a distinção ou vai diferenciar cada tipo de solo e cada tipo de coração e mente que vai ser revelado aqui hoje. Por isso que eu quero a sua atenção, queridos, para falar desses tipos de solos, os tipos de corações humanos que recepcionam a palavra de forma diferente. Uma só mensagem, mas essa mesma mensagem ela vai chegar nos corações e pessoas terão atitudes diferentes, mesmo em ambientes parecidos. Incrível isso. Por isso que nós precisamos falar muito sobre isso. Primeira coisa que eu quero falar é exatamente do primeiro exemplo. É aquela que fica à beira do caminho. A semente ficou à beira do caminho. É comida pelas aves. Representa exatamente aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem. Por quê? O adversário rapidamente rouba a mensagem que estava o quê? No coração dela. Aquela mensagem que estava entrando no coração, o adversário vai lá e arranca rapidamente. Isso aqui, queridos, eu posso trazer como exemplo para que a gente possa, de forma didática, poder dizer quem são essas pessoas que estão, de repente, ouvindo a mensagem e o adversário consegue
distrair rapidamente. São exatamente aquelas pessoas com corações distraídos, endurecidos, onde a palavra de Deus não encontra espaço para penetrar. Você já viu aquela pessoa que está diante da mensagem do Eterno e está olhando o seu celular, está preocupado com a hora, está com o seu pensamento na semana que vai começar, está pensando de repente no boleto que tem que pagar, e aí muitas pessoas podem parar e falar assim, mas todo mundo tem problema, todo mundo tem boleto para pagar, todo mundo está pensando nas... Sim, mas quando você entra, quando você está diante da palavra de Deus, queridos, você tem que se desligar. Você tem que estar exatamente com o seu coração voltado para ouvir a mensagem. Se isso não acontece, é exatamente o que o adversário quer. Ele vai roubar a mensagem. Você não vai entender. Você vai ouvir, você vai falar assim, mas você não vai entender a mensagem. A mensagem que realmente o Senhor quer lhe revelar, você, ainda que ouça, ela não será entendível para você. O segundo exemplo que nós podemos falar aqui é sobre o solo pedregoso. E lembre-se que todos esses solos são exatamente os corações, são os ouvintes dos quais eu estou aqui revelando hoje. E aqui são aquela semente brota rapidamente. Ela logo seca exatamente porque não tem raiz. Ela não tem profundidade. Então, quem seriam essas pessoas referidas nesse exemplo do solo pedregoso? São exatamente aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus com entusiasmo, com alegria, com euforia inicial, mas não tem profundidade espiritual. E aí, quando enfrentam perseguições, problemas, dificuldades, abandonam a fé, largam tudo. E quem seriam esses ouvintes, meu Deus? Quem seriam essas pessoas? Seriam exatamente aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não vão além. Elas não criam raízes por meio de oração, por meio de estudo bíblico, por meio de comunhão com Deus. Ela não vai além. Ela fica somente naquela como é que eu vou dizer, naquela religiosidade de ser uma pessoa que está batendo ponto. Eu estou indo nos cultos quartas-feiras, sextas-feiras, domingo, e é isso. É como se fosse uma obrigação de chegar a ouvir a Bíblia e acabou. Não vai além, não consegue se aprofundar. E aí, quando chegam os momentos de dificuldade, que vai exigir dessa pessoa fé, oração, pé no chão, e o olhar no céu, a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela estava naquele momento inicial e não quis continuar desenvolvendo, se aprofundando, tendo comunhão com Deus. Bom, e aquele solo entre os espinhos? A semente cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos. Quem seriam esses aí? Esses aqui representam aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas são distraídos pelas preocupações da vida, pelo engano das riquezas, e essas coisas vão sufocando a mensagem, vão impedindo essa pessoa de dar o fruto. Então, queridos, esse aqui é muito interessante, porque aquelas pessoas que estão junto com os espinhos, eles podem parecer, olha, pode parecer uma vegetação, mas não, ele sufoca realmente o bom fruto. Então, o que eu estou dizendo aqui? Aquelas pessoas que só se preocupam com carreira, com riquezas, só se preocupam em desenvolvimento humano, só se preocupam em status, porque muitos podem falar aqui comigo assim, não, mas isso é lícito. É lícito ter uma vida melhor, é lícito ter um status melhor, é lícito você querer uma posição melhor. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe será saudável e bom. Então, queridos, se algo lhe impede de estar junto com Deus, se algo lhe impede de você se desenvolver, não é por causa de distração, impede você. Toma o seu tempo, tira a sua paz, tira a sua tranquilidade. Você não consegue ter saída, você não consegue botar a mão na Bíblia, porque toda vez que você coloca, você tem N coisas para fazer. É reunião, é compromisso, é viagem, um monte de coisas. Olha quantos espinhos. E tudo isso sufocando a sua fé. Aquela palavra que você ouviu, que estava gerando vida em você, é sufocada a ponto de acabar com tudo. Ou seja, tudo isso, distrações,
prioridades sufocam o crescimento espiritual e trazendo o que? A morte por conseguinte. Mas e agora falaremos da quarta parte de solo aqui. Já falamos de 3. Agora vamos falar da boa terra. Opa! A semente que cresce ali dá frutos. A 100, a 60 e a 30 por 1. Bom, queridos, esse daqui vai representar aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, entendem, praticam a palavra e ainda permitindo que elas produzam frutos em sua vida. Sim, queridos, um coração preparado, submisso ao Espírito Santo, permitindo que a palavra frutifique, agindo com ativez, fazendo com que a vida cristã realmente seja significada através dos seus atos. Essa é a atitude da boa terra. Agora, queridos, eu olhei isso aqui e queria falar, e o significado dessa parábola? Por que eu estou falando de 4 terrenos ou 4 ouvintes? Os 4 ouvintes da palavra de Deus que o Senhor revelou. Qual foi a importância de falar disso? Como eu disse aqui desde o começo, embora a semente seja a mesma, a semente é poderosa, a semente é perfeita. Ela é a mesma em sua eficácia, mas o que depende é do coração que a recebe. Então, queridos, Jesus está aqui enfatizando que nem todos responderão positivamente à mensagem do reino e, principalmente, não serão frutíferos. Somente aqueles que tiverem crescimento espiritual experimentarão bênçãos abundantes. E é por isso, queridos, que eu gostaria de que hoje nós tivéssemos toda a atenção para essa parábola. Porque dentro de um recinto, dentro da igreja, dentro de uma praça, dentro de uma reunião íntima, em qualquer lugar onde está sendo compartilhado a palavra de Deus, que é perfeita e poderosa, é a mesma, mas dentro dessa reunião nós podemos ter esses 4 tipos de ouvintes da palavra de Deus. E nós precisamos identificar para podermos ajudá-los, pelo menos os 3, porque esse que atende às expectativas, aquele que produz fruto, amém, glória ao Senhor. Mas esses 3, aquele eufórico, aquele que começa com todo gás, mas não quer se enraizar, não quer se aprofundar, e na dificuldade já larga tudo. E aquele outro que começa bem, ouve, e de repente os seus compromissos acabam com toda a sua vontade, não consegue mais acompanhar nada que concerne ao reino por causa da sua agenda, das suas prioridades, das viagens, dos seus compromissos, de tudo que ele formou como em primeiro lugar na sua vida e em tudo. Precisamos, queridos, entender que os mistérios do reino serão revelados àqueles que realmente derem lugar para que tal aconteça. A parábola, ela poderia ser uma forma do Senhor Jesus mostrar aqueles que atenderiam a mensagem do reino. Mas hoje nós temos aí quantos estudos sendo revelados. Agora, quantas são as pessoas? E você que está ouvindo pela internet, que tipo de ouvinte e que tipo de pessoa você é? Você é daquele do qual o coração, você está distraído, você não está nem aí para a palavra de Deus? Você não está conseguindo nem se concentrar. Você ouviu um pouquinho a palavra, já saiu. Ou você é aquela pessoa que começa eufórico, começou muito bem, mas logo depois, porque não ora, porque não tem comunhão com Deus, não lê a Bíblia, veio a dificuldade e você desanima. Ou outro que começa a andar e tudo que essa pessoa projetou hoje lhe atrapalha e não lhe dá possibilidade de andar com Jesus. Eu espero que nós tenhamos toda a atenção. Para você que está sempre recepcionando as pessoas nas igrejas e que tem ali a sensibilidade de entender o tipo de ouvinte, que nós tenhamos o discernimento de ajudarmos a todos aqueles que não conseguem aperfeiçoar uma semente tão perfeita e poderosa, que traz vida e que traz a nossa aproximação ao reino. E que a paz do Senhor esteja com você.